Pessoal, beleza? Joia, bem-vindos aí mais uma vez ao canal Obra Nossa, que como já mencionado tem o objetivo aí de estar passando para vocês dicas, orientações sobre serviços de elétrica. Eu tinha passado para vocês já, pessoal, explicando sobre esse dispositivo aqui, o dispositivo DR, a importância de ter um carinha desse aqui na sua instalação elétrica, ou de colocar esse dispositivo num quadro que você for fazer, caso você trabalhe na área, Tinha mencionado no vídeo lá que esse cara aqui pode te ajudar, a tanto poupar aí o seu bolso, evitando aí uma fuga, um desperdício de energia que de outra forma você não detectaria, como também vai proteger a sua instalação, proteger a sua família aí contra choque elétrico, tá certo, pessoal? Então, tem um vídeo aí explicando sobre a importância desse carinha aqui. É muito importante na instalação elétrica. Então, vamos nesse vídeo aqui, pessoal. Tá demonstrando para vocês como que é feita a ligação dele, De forma rápida, eu vou estar dando uma passada aí, explicando como que é feita a ligação do DR. E vamos estar fazendo aqui também um teste prático para a gente entender aí como que é a atuação dele, como que ele funciona, tá ok? Então vamos ver aí. Tá certo então, pessoal. Tá aqui a simulação de um quadro simples de distribuição aí, para a gente entender como é que é feita aí a ligação, a instalação do DR, tá certo, pessoal? Então, já de início, você vai ver aqui que eu coloquei aqui um disjuntor geral, que ele deve ser instalado junto com esse dispositivo DR. Por que, desse disjuntor geral, pessoal? Porque no caso, esse DR aqui, ele é IDR. Ele é só um interruptor diferencial residual. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele interrompe a energia somente no caso aí de uma fuga de energia. Mas ele não tem uma atuação, pessoal, para o caso de um curto-circuito, Ele não tem a atuação de um disjuntor, Então, se no caso houver um curto-circuito aqui no meu quadro, ele não vai estar atuando como um disjuntor, Ele não tem essa atuação. Por isso ele precisa de um disjuntor termomagnético aqui, um disjuntor geral, que é o que vai proteger o quadro, O que vai proteger de forma geral a instalação, tá certo? Mas tem um dispositivo, pessoal, DR, que é chamado de DDR, que ele já tem as duas funções aí sincronizadas, Que é a função de disjuntor, por isso que é DDR, Disjuntor diferencial residual. Então ele atua em caso de curto-circuito também. Ele já pode ser usado também como um disjuntor geral, Ele dispensa, no caso, a necessidade de um disjuntor geral antes dele, protegendo ele, protegendo o circuito geral, Então, se for um DDR, ver certinho na caixa, na embalagem, ou na descrição quando for comprar. Se for um DDR, não precisa do disjuntor geral. Mas por que é mais comum a gente encontrar DR, o IDR, nas instalações? Por causa do custo, pessoal? O DDR, por ter as duas funções, reduzir aí um pouco de espaço aí no quadro, um dispositivo que faz já as duas funções, ele acaba sendo mais caro, Então, acaba as construtoras, as pessoas optando aí por comprar os dois separados mesmo, e aí dessa forma sai mais em conta, tá certo? E tem a mesma eficiência os dois atuando junto aí, tá certo? Então, só para explicar aí o porquê desse disjuntor geral aqui, mesmo com DR, tá certo? Certo, pessoal. Eu dei uma cortada aí na parte das ligações, Só para não ficar muito longo o vídeo e também porque eu tô fazendo com uma mão só, Aí fica meio ruim de fazer mostrando para vocês, mas eu vou explicar certinho aqui as ligações para ficar bem claro aí, tá certo, pessoal? As cores estão diferenciadas aqui justamente para ajudar, a gente saber como que está sendo feitas essas ligações. Então tá aqui, o nosso disjuntor geral, que vai proteger o IDR, lembrando que ele não tem essa função de disjuntor, Por isso que a norma pede
o disjuntor geral. Aí no caso, pessoal, vem a energia normal, né? As duas fases aqui, simulando aqui um quadro 220 fase, né? Então vem aqui as duas fases, passa pelo disjuntor geral, passou pelo disjuntor geral e aí vem para alimentar o DR, tá certo? O DR tem um dos polos dele aqui que já está sendo identificado. Lembrando que não tem polaridade, tá, pessoal? Tanto por cima quanto por baixo, né? Aqui eu liguei dessa forma, né? Tanto o disjuntor quanto o DR pode entrar por cima ou por baixo. Não tem polaridade, ele vai funcionar da mesma forma, tá certo? Aí eu liguei dessa forma aqui, só porque ficou mais simples aqui ligar dessa forma. Às vezes vai usar um barramento pente ou algo assim. Prefere ligar de outra forma, não tem problema, tá certo, pessoal? Então aqui, ó, esse é o terminal que tem a descrição aqui, um N, a descrição do neutro. Só que aqui, pessoal, tem uma observação muito importante para você fazer a sua ligação aí e não dar errado. Vamos supor que você esteja fazendo a ligação com um disjuntor tetrapolar, né? Esse com 4 polos. Mas vamos supor que você esteja usando só uma fase. Ele monofásico, né? Só tem a fase e o neutro. Não tem problema, ele pode ser usado dessa forma. Claro que você vai ocupar mais espaço no quadro, né? Sem necessidade, mas de repente é o dispositivo que você tem lá e você decide usar ele mesmo. Ele pode ser usado, pessoal, da mesma forma como para duas fases só. Só que para ele funcionar, pessoal, ele precisa estar nos terminais corretos. Como assim? Aqui, se você olhar no fechamento, vamos tentar focar aqui para vocês verem. Observem aqui, pessoal, que está sendo mostrado aqui como conexão no ponto 6 e no ponto do neutro aqui. Isso quer dizer o que, pessoal? Que esses dois terminais, né? O de entrada 5 e 6 aqui e o do neutro é o que precisa estar com fechamento, tá conectado fios para ele fazer a atuação do circuito interno dele, tá certo? Para funcionar o teste, para funcionar o dispositivo de detecção de fuga dele. Então, você precisa se atentar a isso, né? Vamos supor que você vai usar uma fase só. Não tem problema, você pode usar uma fase só, né? Fase neutro ou fase, né? Se for 220, se só tiver fase, não tiver o neutro, não tem problema. Pode usar aqui no lugar do neutro também, vai funcionar tranquilamente. Por quê? Porque você ligando nesses dois terminais, que no caso esse DR aqui, dessa marca, nesse diagrama aqui está pedindo para usar esses terminais, ele vai funcionar, belezinha. Agora vamos supor que você decida, liga o neutro aqui e liga o outro aqui. Ah, já estou saindo daqui do disjuntor geral, quero ligar aqui. Ele não vai funcionar, pessoal, tá certo? Você pode testar ele, que ele não vai funcionar porque ele não está ligado o fechamento que ele precisa, que ele pede aqui no diagrama da forma correta. Então se atenta a isso, né? Vê aí no seu dispositivo quais os terminais que estão marcando que precisa ter conexão, né? Que tem o fechamento interno dele. Porque esses terminais são os que precisam estar ligados para ele funcionar na sua instalação, tá ok? Então esse ponto é muito importante, senão, né, no caso, quando você vai usar todos os polos, aí essa informação é dispensável para você, né? Porque de qualquer forma vai estar tudo ligado, ele vai funcionar. Agora quando você vai usar um polo só, ou dois polos, né? Aí você precisa se atentar a essa informação para ele funcionar, beleza? Agora o neutro é o seguinte, ele entra aqui nesse terminal onde está o N, né? N de neutro. Ele vem direto neutro geral da rede, né? E entra direto aqui porque ele não passa pelo disjuntor, né? Então ele entra direto nesse terminal onde está a indicação dele, sai por aqui e aí sim vai para o barramento para ser distribuído para os outros circuitos, né? Então tá aqui, né, pessoal? Depois da alimentação do DR, né, que eu expliquei para vocês, sai do disjuntor geral, né? Alimenta os polos dele aqui, se atentando ao fechamento correto dele, né?
vem com o neutro geral, entra direto nele aqui. Então depois dessa alimentação dele, aí é só sair para os circuitos dos quais esse DR vai proteger, tá certo? Então sai com os circuitos aqui, alimenta os disjuntores, no caso aqui a gente está simulando que ele vai proteger todos esses circuitos aqui, certo? Sai com neutro para o barramento, tá certo? Você não pode, pessoal, na hora da instalação, pegar nada que seja antes do DR, tá certo? Se você pegar um neutro, por exemplo, que seja antes do DR, as fases que sejam antes do DR, e aí ele não vai funcionar. Você tem que pegar aqui coisas que estejam além ele, certo? Puxar o neutro certinho aqui do barramento onde ele está alimentando, puxar as fases certinho do disjuntor onde ele está alimentando, que aí está sob a proteção da atuação do DR, tá certo, pessoal? Então, vamos simular aqui um funcionamento, aqui uma fuga de corrente, né, uma fuga de energia para a gente ver como que esse DR vai atuar, né? Então, olha só, né, pessoal? Tô ligando aqui o circuito, né? O circuito já está energizado. Se você fez o fechamento correto dele aqui, aí o ideal é você vir no teste e ele atuar. Porque esse teste ele faz o que? Ele simula uma fuga de corrente interna nele aqui, né? Como se fosse uma fuga do circuito, né? É uma fuga de corrente no decorrer do circuito. E essa simulação faz o DR atuar, tá certo? Aqui tem até uma informação, se vocês lerem, né? Tá falando para fazer um teste semestral, né? Eu não sou muito bom de inglês, mas para testar esse dispositivo a cada 6 meses para ver se a atuação dele está correta. Então é isso que o fabricante pede aqui, tá certo? Então vamos lá, pessoal, agora fazer um teste prático aqui, né, para a gente ver o funcionamento do DR. A gente já viu no testezinho ali, né, que tá ok, o teste que simula dentro do DR. Agora vamos fazer um teste na prática aqui, certo? Observa que o DR está ligado, o disjuntor também está ligado, certo? Aí eu puxei esse fio aqui desse circuito aqui. Vamos simular que isso aqui é um circuito de tomada, um circuito de iluminação. E aí no decorrer desse circuito, tá encostando o fio lá, descasca e encosta em alguma parte da estrutura, tá certo? Ou na estrutura metálica em cima do forro, ou talvez é uma geladeira que está com fuga de energia para carcaça, uma máquina de lavar, ou uma fuga no chuveiro, né, para água. Alguma fuga de energia no decorrer do circuito. Olha o que vai acontecer, pessoal. Olha aqui. No caso aqui eu vou encostar esse fio que está energizado. Eu vou encostar ele na porta mesmo, que é o ponto que a gente tem mais próximo aqui para testar. Ó. Tem uma porta metálica aqui. Observa o que acontece. Você vai ouvir o estralo do DR, né? Ó, tá ligado. Olha o estralo que vai fazer do DR atuando. Ó. Ouviu? Esse foi o DR atuando. Olha aqui como é que tá agora, desligado, tá vendo? Então, essa foi a atuação aí do DR, viu como funciona, pessoal? No caso, o disjuntor não chega a desligar, né? O disjuntor ele não tem esse tipo de função. Mas você vê que o DR já desliga no mesmo momento que encosta na estrutura, né? Ele não deixa nem sequer desviar aí uma quantidade grande de energia para a estrutura. Bacana o funcionamento dele, né? Tá certo, pessoal? Então, obrigado aí pela presença mais uma vez. Esperamos aí que vocês gostem dos vídeos, do conteúdo postado aí, que seja de ajuda para você, né? Ou para alguém que você conheça. Pode estar compartilhando, deixa um like aí, se inscreve no canal para estar acompanhando nosso conteúdo aí, tá certo, pessoal? Valeu!